Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé. Muito obrigado pela sua companhia. E agora vamos conferir os destaques da sessão de hoje. Vereador pede reforço na fiscalização para receber turistas na temporada de verão. E eu tenho, inclusive, uma indicação nessa casa 3.477/2025 que fala justamente sobre isso. E eu queria aqui reforçar esse pedido. Secretaria de Mobilidade, a Guarda Ambiental, Secretaria de Defesa Civil e entre outros que compõem todo esse contexto. Calendário de férias dos servidores da educação gera debate no plenário da Câmara. A gente teve uma grande demanda de novos servidores entrando na educação. Não faz sentido, no decorrer do ano, as pessoas ficarem tirando férias e faltando profissionais dentro de uma escola. O vereador Tico Jardim fez uma solicitação de apoio aos setores responsáveis diante da chegada da temporada de calor. O parlamentar destacou o aumento do fluxo de turistas na região e pediu reforço nas fiscalizações. Presidente Luciano, nobres colegas vereadores, por presente, tenham todos um bom dia. Agradecer a Deus pela sua oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Presidente Luciano, eu queria aqui fazer um pedido, usando a nossa voz, a nossa tribuna aqui, sobre a questão do projeto Verão, que acontece todo ano na região serrana, nas áreas de cachoeiras, de grande movimento, e visto que nós já estamos na temporada de calor, né, e a Serra está recebendo um fluxo muito grande de turistas, né, que têm frequentado ali a região serrana, nas cachoeiras, e eu tenho, inclusive, uma indicação nessa casa 3.477/2025 que fala justamente sobre isso. E eu queria aqui reforçar esse pedido. Secretaria de Mobilidade, a Guarda Ambiental, Secretaria de Defesa Civil e entre outros que compõem todo esse contexto, para que a gente possa implementar o quanto antes essas fiscalizações. Porque é questão de ordenamento de trânsito, as pessoas que vão às cachoeiras e não têm o respeito de manter os lixos nos lugares certos. Então, nós não podemos deixar essas pessoas bagunçar a nossa região serrana e principalmente as nossas cachoeiras, que é muito frequentado pela família macaense e turistas de outra cidade. Então, venho aqui pedir que esse projeto, né, essa ação, possa ser implementado o quanto antes, visto que eu rodei esse final de semana de sol na região serrana e as cachoeiras estavam totalmente lotadas e o ordenamento de trânsito estava deixando a desejar. Então, quero aqui reforçar esse pedido, porque nós não podemos deixar que as pessoas venham fazer o que quiser, porque existem famílias que saem de vários lugares para frequentar a nossa serra e precisam ser respeitadas. A vereadora Lendra Lopes protocolou um requerimento solicitando informações sobre a possibilidade de organizar o calendário de férias e descanso profissional dos servidores das unidades escolares, de forma que o período ocorra preferencialmente em janeiro, acompanhando o recesso escolar. O vereador Edson Chiquini também participou do debate, lembrando que existem processos legais que determinam prazos específicos para a concessão de férias. Eu fiz esse requerimento, vereador Luciano, com o intuito das pessoas compreenderem como funcionam as unidades escolares. Onde funciona da seguinte forma: dezembro e janeiro, férias escolares. Julho, recesso de 15 dias. A gente teve uma grande demanda de novos servidores entrando na educação. Não faz sentido, no decorrer do ano, as pessoas ficarem tirando férias e faltando profissionais dentro de uma escola. A educação, a gente sabe que na regulamentação trabalhista, a gente sabe que existe essa questão do período do recesso, do ingresso das pessoas e seu período de férias com 12 meses, né? Depois ele tem o direito dos 30 dias, mas muitos servidores que entraram agora, ele não teria essa aquisição, ele não teria esse direito de fazer o gozo das férias nesse período de janeiro, até pelo ingresso de ter sido, às vezes, em agosto. Nesse decorrer do ano, foi chamando vários servidores. Então, assim, a compreensão é o seguinte: a gente não quer que antecipe somente as férias, mas que entenda o funcionamento da escola. A escola, no período do recesso, é em janeiro.
Não faz sentido os servidores tirarem no decorrer do ano os seus períodos que são de direito e aquisitivo dele, mas a ideia é que faça o recesso de todos os servidores da educação nesse período. Janeiro, férias, e julho, os 15 dias, que é por direito, principalmente dos professores, mas a gente está falando de todas as unidades escolares. Então, eu fiz esse requerimento porque eu tenho recebido demandas, Cezinha, acho que você pode conseguir tentar colaborar junto aí ao Poder Executivo, sendo líder do governo, de tentar estabelecer, junto ao secretário de RH, compreendendo que os servidores ingressaram durante esse período, mas as escolas ficam fechadas em janeiro. As escolas estão fechadas no período aí, as primeiras semanas de fevereiro. E esses servidores que acabaram de ingressar poderiam estar fazendo aí antecipadamente o seu período do seu recesso, que seria o recesso escolar, para que ele não tirasse esse recesso no período que é a aquisição dele, mas que fosse uma negociação muito amigável, até para poder se compreender que o funcionamento da escola não pode faltar professor. O que vai acontecer no decorrer do ano? Os alunos vão estar em aula e o pessoal vai ter que tirar férias. E vai sair em férias em bloco, porque entrou muitos servidores no período. E aí não faz sentido a escola ficar sem professor, porque não vai ter quem substituir. Então, é para que essa compreensão seja feita junto ao secretário de RH, que faça essa possibilidade de tentar compreender que esse recesso, ele não é um recesso porque está se fazendo, ou contribuindo, ou antecipando as férias, mas que tenha essa possibilidade com a visão do funcionamento das escolas. Em tempo, gostaria aí de falar que nessa semana, a partir de hoje e amanhã, está aí o período de eleição de diretores escolares. Quero desejar aí a boa sorte para todos os diretores, muitos são chapa única, mas só de fortalecimento do processo democrático. As escolas, Marvel, são feitas eleição. Ele é escolhido pela sua comunidade, pelos seus alunos, pelos pais, e esse é um processo que a gente também passou por um processo de eleição, e é muito importante a gente fortalecer a democracia da escola. Não tem ninguém indicando. Ali o diretor passa pelo processo eleitoral, ele é eleito e ele vai administrar a gestão da escola dele, de uma forma justa, transparente, junto com seus conselhos escolares, que é composto por todos os componentes da unidade da comunidade escolar, fazendo com que a gente tenha, assim, a transparência, mas uma boa gestão. E precisa cada vez mais aproveitar, Cezinha, quando a gente conseguir tentar marcar aí com o secretário de RH, falar para ele dessa demanda, também falar sobre a questão da gratificação dos diretores. Muitos diretores não estão querendo ser diretor porque não vale a pena a gratificação. Então, a gente precisa falar sobre essa questão do salário dos diretores, porque eles estão assumindo uma responsabilidade muito grande, que é administrar, gerir uma escola tanto financeira, mas também administrativa. E não compensa financeiramente para ele. E aí a gente precisa fortalecê-lo para que tenha uma gestão também muito mais assídua, sabe, Luciano? Os diretores têm muita responsabilidade, a gente está falando de criança, a gente está falando de filho, de um monte de filho de cidadãos macaenses que estão lá dentro, a responsabilidade de acidente, a responsabilidade financeira, a administração da escola no dia a dia, com transporte, com merenda. Então, o diretor de escola tem uma grande responsabilidade e ele precisa ser fortalecido. E fazer essa revisão da questão da gratificação deles é muito importante. E aí eu peço aí mais uma vez à administração para que seja visto e revisto essa gratificação. Obrigada, presidente. 2 vereadores inscritos, primeiro o Ricardo, depois primeiro o vereador Edson, depois o vereador Ricardo. 5 minutos. Presidente, eu vou de contrário aqui à vereadora Leandra, eu sou contra. Vou explicar por quê. Existe 2 períodos para férias. Existe o período de aquisição e o período de concessão. E os servidores estão no período de aquisição. Eles têm que trabalhar 12 meses para depois ter direito às férias. E a Poder Público, ou qualquer empresa, ele tem mais 11 meses para dar essas férias. Então, vamos contar comigo. Se eles entrarem em agosto, outubro, no período desse ano, eles só vai vencer, um exemplo, em agosto do próximo ano. E o poder aquisitivo o poder público teria mais 11 meses para dar. Seria no próximo ano. Então, seria até julho do ano seguinte, de 2027. Então, nós temos 2 períodos, nós temos que entender isso, que é o período de aquisição, que é os 12 meses que as pessoas têm que trabalhar, e o período de concessão. E
Também nós votamos aqui aqui na Câmara, esses dias, se eu não me engano, que a pessoa não pode tirar as férias e não receber os 30%. Como é que nós vamos antecipar as férias e nós vamos pagar a essas pessoas esses 30% antecipadamente se eles entraram em agosto? Como é que nós vamos fazer isso? Então, Qual a parte, vereador? Sim, eu sou contra. Eu sou contra. Eu vou me posicionar contra a esse requerimento. Porque, olha só, a pessoa ainda não tem o direito, ela entrou agora, tem 5 meses, 4 meses, 3 meses, e ela vai tirar. Então, ela pode tirar essas férias em janeiro de 2027, que vai estar dentro do período concessivo, que a prefeitura pode dar. Não dá agora. Obrigado. Com a parte, vereador. Eu super entendo, até porque a legislação trabalhista ela traz isso daí tanto no CLT quanto em todas as questões. Sabemos que quando se trata de profissional da educação, um professor, ele tem 45 dias de férias. O recesso dele ele começa a ser contado a partir de janeiro, geralmente é o período, na verdade, de aquisição dos professores. É por funcionamento. Por isso que eu deixei muito claro, o requerimento ele tem que ser dialogado com o secretário de Recursos Humanos, entendendo que os 12 meses de aquisição dele seria a partir do próximo ano. Ele poderia, talvez, negociar as férias de julho, pode ser negociado o período, ninguém está falando de pagamento de aquisição ou do poder dele, mas a gente está falando do período que tiver a construção desse andamento do dia dele da escola. Você imagina em agosto ou em junho do ano que vem, em agosto ou setembro do ano que vem, sair todos os professores da escola para poder fazer gozo de férias. Poderia ser negociado sim para poder começar em janeiro do ano seguinte. Eu acredito que isso daí seria uma forma até legal e legítima, porque depois que ele tivesse o seu período aquisitivo. A intenção é que a administração entenda que não é para ser colocado que ele vai ter que tirar todo mundo férias em bloco no seu período aquisitivo pela sua matrícula. É entender que a questão da educação ela é muito diferente e tem as suas particularidades, como qualquer outra empresa privada, ou seja CLT, ou seja qualquer outro lugar. Então, é que a administração consiga negociar com esses profissionais as possibilidades para que essas férias e esse recesso ele não seja feito todo mundo junto dentro do período escolar. Obrigada pela parte, vereador. Peço a palavra, presidente, para requerer, presidente. Você está com a palavra. Para a palavra. Presidente. A palavra está com o senhor ainda. Olha só, presidente. 2 coisas. Período aquisitivo. Contou a partir da data de admissão do funcionário. Vai se contar 12 meses a partir daquela data. Então, vamos supor que foi agosto, porque veio chamando várias pessoas. As férias dessa pessoa só vencem em agosto do ano que vem. Aí começa o período do concessivo, que você pode dar a partir de agosto até julho do ano seguinte. Então, você vai dar essas férias em janeiro de 2027. Por que nós vamos dar agora às pessoas que nem trabalharam ainda? Então, olha só, nós temos 2 períodos, aquisitivo e concessivo. Se nós entrarmos agora, agora em janeiro nós vamos dar férias para as pessoas, vai ter que pagar os 30%. Posso pedir a parte? 1/3 das férias você tem que pagar, obrigatoriamente. Como é que você vai conceder as férias às pessoas sem pagar 1/3? Ela vai ter que assinar um recibo. Não existe isso. Você concede as férias, não existe negociação. Só para a gente atender o regimento, aí o vereador, quando finalizar, Ricardo pede e concede a parte para a Leandra. Pode ser? Ok. Então, só para terminar o raciocínio, como é que você vai dar as férias para a pessoa e não vai conceder o 1/3 das férias? É isso. Então, o mais certo nesse requerimento, na situação, é isso contar a partir de 2027, que as férias da pessoa vai vencer em agosto do ano que vem, aí você entra no período concessivo, que você pode dar em janeiro de 2027, que é os 45 dias. Você não vai chegar em agosto, dar férias a ninguém. Nem agosto, nem setembro, nem outubro, nem novembro. Você vai dar as férias em janeiro do ano de 2027. O debate sobre o calendário de férias dos servidores da educação ganhou destaque. O vereador Ricardo Salgado reconheceu os argumentos apresentados pela vereadora Leandra Lopes e pelo vereador Edson Chiquini, mas ressaltou que o processo precisa ser analisado com cautela.
Em resposta, a vereadora Leandra Lopes reforçou que a área da educação possui uma dinâmica diferenciada e que exige tratamento específico para atender às necessidades das escolas. Presidente, eu ia ficar até sentado olhando aqui para o meu colega, porque eu sabia que ele ia falar exatamente a mesma coisa que eu. E dessa vez, eu não vou brigar muito com você, Leandra, mas entendo a dinâmica do que você está pedindo. Mas o meu questionamento aqui é uma questão de hierarquia e funcionabilidade de uma estrutura. Então, até onde eu tenho conhecimento e experiência em gestão, o funcionário, colaborador ou servidor que estão contratados e vence um ano de férias, é exatamente o que o vereador Chiquini falou. Ele entra em um período de direito dessas férias, porém, fica a cargo do chefe imediato, da empresa, do secretário, dar essas férias no momento que a instituição tem condições de dar essas férias. Então, está certo? Sim, está certo, porque num período de férias escolares, é natural a gente conseguir fazer um volume de professores ali e depois você botar ele para o funcionamento. Mas o que eu queria deixar claro aqui, Leandra, e eu acho que eu entendo o seu requerimento, Chiquini está perfeito, mas eu acho que é questão de gestão. Gestão. Então, se entrou gente nova agora, tem que deixar claro que essa pessoa tem que ficar um ano para poder gozar suas férias. E é simples assim. E vai muito mais do seu chefe imediato, que é, então, o secretário de saúde, de educação, perdão. Eu estou confundindo tudo hoje. Hoje foi o saúde pela educação e educação pela saúde. Mas são duas pastas importantes. Mas não cabe o RH gerir sobre o secretaria de educação. A secretaria de educação mostra para ele, ó, eu preciso disso, disso, disso. Eu não sei bem certo, e vou dar a parte para a senhora, em que ato está acontecendo isso, porque é legítimo o que a gente está falando aqui, não se discute se ele vai tirar férias antes dele ter passado um ano, e também não se discute que assim que ele passou um ano, ele tem que tirar férias. Isso, todas as pastas públicas que eu passei, eu deixei isso muito claro para o servidor, porque às vezes o uso e costume passa a ser regra, e não pode ser regra. A regra é a lei, e aí traz legitimidade para a gestão. Então, na minha opinião, o senhor está corretíssimo, eu não entendo direito quem que deu a ordem para que isso aconteça, mas, de fato, se a pessoa está gozando as férias, ela tem que receber. É assim que faz, a não ser que a gente esteja passando por uma jurisprudência que eu ainda não conheço, e eu vou ter que rever todas as minhas empresas, porque eu estou gerindo errado o meu povo lá. Uma parte para a senhora. Assim, concordo com vocês da questão trabalhista, é pertinente, é legítimo, existe a concessão, 12 meses, mas a gente está falando de uma outra característica da categoria. É uma categoria de professor. E existe uma legislação específica para profissionais de educação. Então, não se chamasse em agosto. Faria uma programação de chamar os profissionais de educação no período que seria aquisitivo. Qual é a questão? A gente vai fazer 12 meses de uma escola, do professor que entrou em agosto, ele vai até agosto do ano que vem. Ele não vai gozar janeiro, que é o período aquisitivo que seria da educação, mais o período de julho, que são os 15 dias de julho, que ele também tem por direito pela legislação dele, ele vai até agosto. Então, ele não vai ter os dois recessos. Senão, seria as duas possibilidades do gozo dele. Que, inclusive, é até uma questão nacional a discussão dos 15 dias, porque eles recebem pecúnio em cima de 30 dias, deveria ser 45. Eu estou torcendo para que isso saia e que tenha aí essa regulamentação nacional para que eles recebam o período de férias em cima de 45 dias, não com 30, porque recebem 30, mas têm o direito do gozo de 45. 30 dias em janeiro, 15 dias aí no período de julho. Então, é só para poder esclarecer. Eu entendo que a questão trabalhista é lei, entendo que é de direito dele completar os 12 meses, mas entendo que a escola não pode ficar sem professor porque todo mundo vai ter que tirar férias. Então, é tentar fazer com que a administração compreenda que existe também um passivo de um chamamento do concurso num período que estava todo mundo em aula, pela necessidade da escola, mas não vai atender a necessidade do aluno.
Não vai atender a necessidade da escola, vai parar a escola e fechar todo mundo porque não vai ter aula porque o professor está de férias. É a dinâmica. Não estou falando da legislação, estou falando da dinâmica diária. Bem, de toda forma, eu solicito aqui que tenha esse esclarecimento junto ao secretário de RH. Não estou querendo ultrapassar e nem querer não cumprir o que é de legislação e lei, mas buscar as possibilidades para que não tenha uma suspensão de aula em função de um monte de professor com férias, porque não tem gente para substituir. A gente não tinha nem professor em sala de aula, que dirá para a gente para substituir. Então, está aqui minha explanação. Obrigada. O líder do governo, o vereador Cezinha, destacou que a decisão final sobre o calendário de férias cabe ao gestor de recursos humanos do município, que deve tomar as melhores medidas para atender as demandas. Presidente e demais colegas vereadores, como líder do governo, apreciei aqui atentamente o requerimento da nobre colega vereadora Leandra. Concordo na colocação do vereador Edson, que ele está baseado na lei, na colocação do vereador Ricardo também baseado em lei, tá? E se fosse para faltar professor na sala de aula, discordando da vereadora Leandra, já tinha acontecido. A gestão da Secretaria de RH é justamente para isso, não é? E quando se vence as férias, automaticamente o gestor competente não é obrigado a dar e conceder as férias na hora que o empregado pede as férias. Ele vai ver dentro das colocações da sua empresa ou da sua gestão. Então, não se vai faltar professor de hipótese nenhuma na sala de aula. Compreendo a preocupação da vereadora Leandra, né? Foi gestora da Secretaria de Educação, mas também aqui eu quero ressaltar o grande trabalho que o secretário de RH faz, não é? É lógico que ele vai apreciar o requerimento, mas também ele não vai ser obrigado a atender o requerimento. Ele é obrigado, sim, a responder à colocação da nobre colega vereadora na dúvida que ela tem em relação se vai ou não faltar profissional na sala de aula. Então, aqui, fazendo a minha explanação dentro do contexto, e todo mundo já entendeu. E obrigado, presidente. Eu entendo e concordo plenamente com o Chiquini e com o Ricardo, mas entendo também que requerimento é um direito do vereador para obter as informações do governo, e por isso que eu voto favorável, Leandra, ao seu requerimento. Né? É legítimo você requerer para obter informações e, a partir desse requerimento, você, né, trabalhar em políticas públicas de proteção, de acolhimento e de oportunidade para todos os servidores. Entendo, como disse, e concordo com o Ricardo e com o Chiquini nas ponderações das férias. Entendo que o gestor, eu já fui gestora também da saúde, tem como prerrogativa da gestão a autorização das férias, né, posterior aos 12 meses, então cabe ao secretário de Educação organizar o período de gozo dessas férias, e os servidores entrando em agosto, é claro que eles podem sim gozar dessas férias lá em dezembro e janeiro, no período de recesso, mas entendo a importância do seu papel enquanto legisladora de solicitar o requerimento, e por isso eu votei a favor. A vereadora doutora Maiara Rezende, junto com os vereadores Ron de Macaé, Tico Jardim e professor Michel, solicitou ao Executivo Municipal informações sobre a estratégia da saúde da família do bairro Areia Branca. O pedido foi feito após fiscalização realizada pela Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Macaé. Na verdade, são requerimentos da Comissão de Saúde. Agradeço aos meus colegas Ron, Tico, professor Michel. A gente tem trabalhado bastante, presidente, rodado as unidades de saúde do município. Nossa primeira ação importante e grande foi a ação na região serrana de Macaé, onde a gente fez uma visita técnica, né, Tico, em todas as unidades da atenção básica da região serrana. Após essa visita técnica, estivemos com o vice-prefeito Fabiano Pascoal, e aqui na pessoa do Saraiva, deixo o meu agradecimento, que nos recebeu com muita preocupação e cuidado, e já tem atuado nessas demandas importantes que levamos para ele. Ele tem sido uma ponte muito importante entre o Legislativo e o Executivo. Tivemos também ainda uma reunião na última semana com o secretário de Saúde, Dr. Lucas, eu e toda a Comissão de Saúde, levando não só esses pontos importantes que a gente identificou na Serra, mas também tantos outros pontos relacionados à
na saúde que temos recebido em nossos gabinetes. A gente, como eu disse, tem feito um trabalho muito propositivo. Eu tenho um olhar muito técnico sobre a saúde e isso tem sido um ganho à Comissão de Saúde. Elaboramos mais novos requerimentos que têm sido protocolados nessa casa, apresentamos já algumas demandas importantes ao secretário de Saúde, que se comprometeu com a Comissão de Saúde dessa casa em solucionar problemas relacionados ao HPM, problemas relacionados à Casa do Curativo, ao problema relacionado à cirurgia de endometriose, que tem sido uma luta importante das mulheres dessa casa. Eu, a vereadora Leandra, Liomar e Manu, temos trabalhado bastante e feito reuniões com mulheres com diagnóstico de endometriose no município. Então, temos atuado, temos cobrado, fiscalizado, e eu acredito no retorno positivo da Secretaria de Saúde. Obrigada. Presidente Luciano, eu quero aqui concordar com todas as palavras da nossa vereadora, doutora Maiara, uma grande profissional na área da saúde e uma grande vereadora aqui nessa casa. E é uma honra, doutora Maiara, a gente está podendo formar essa comissão junto, vereador Ronde, professor Michel, e é um tema muito sensível, saúde, e nós, como a senhora falou, percorremos ali a região serrana, foram 11 postos de saúde, 11 ESFs, e a gente estava muito focado nos problemas para a gente tentar levar as soluções. Então, esse requerimento justamente é isso, é a gente trazendo os problemas para a gente tentar amenizar com as soluções. E nós estamos aqui justamente para isso, para garantir que as nossas unidades de saúde tenham toda a sua infraestrutura, sejam todas climatizadas, para a gente dar um suporte melhor aos nossos usuários, ter todos os quadros médicos em dia, para que não falte médico, não falte uma enfermeira, não falte um técnico de enfermagem, não falte outras especialidades. E esse que é o nosso trabalho, a gente garantir que a população receba saúde de qualidade. Então, parabenizo aqui a Comissão de Saúde, presidida pela nossa vereadora, doutora Maiara, e que nós possamos juntos, como ela falou aqui, o Legislativo e o Executivo, somando forças para a gente trazer melhorias para a nossa população. Então, parabéns, voto favorável e espero que em breve a gente receba as informações corretas para que a gente possa transmitir à população. Obrigado. E aqui na TV Câmara mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente, compartilhe e até a próxima.